Viu como se faz? Viu como se faz? Tão fácil, tão gostoso, você pode fazer! E aí, programador, tudo bem? E aí, programador, tudo bem? Aqui quem fala é o Lucas, você está no nosso último vídeo desse módulo aqui, onde a gente está conhecendo as ferramentas do Vue. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um pouco sobre o CSS e vou mostrar para vocês também algumas coisas que ficou faltando nas últimas aulas, tá bom? Vamos trocar a tela aqui. Estamos com a nossa aplicação rodando aqui, né? Que a gente já tem aqui, ó, abre o componente, fecha componente, troca e tal. E uma coisa interessante aqui, ó, eu coloquei na explicação do vídeo de ontem VIF componente vazio e aqui VIF não componente vazio. O que a gente consegue fazer aqui? Primeiro que essa div aqui ela não é necessária, já que ela não está abraçando mais de um componente. Então a gente pode deixar o componente direto. E outra coisa que eu não mostrei para vocês é o else, né? Então em vez de eu fazer um if reverso, tipo if componente vazio e if não componente vazio, eu posso simplesmente colocar aqui então velse, que vai fazer o mesmo trabalho, tá? Aí, exatamente o mesmo trabalho está sendo feito. Dá F5 aqui para confirmar, é isso mesmo, está funcionando perfeitamente. Então agora, o que a gente vai fazer aqui, né? Eu quero alterar o estilo desses ícones aqui, então eu vou criar um componente novo, chamado botãobase.view. Aqui eu vou escrever view, a nossa extensão vetor se encarrega de preencher aqui pra gente, e aqui eu vou colocar então name botão base. Certo? E aqui a gente vai criar uma div. Vamos criar um botão direto, né? Botão. Por enquanto só isso. E aí, o que eu vou fazer aqui? No meu app, eu vou importar esse componente, tá? Ó, import botão base from components botão base.view. E aqui nos componentes a gente vai pôr o botão base, certo? Agora para eu chamar ele, o que eu quero fazer aqui para explicar para vocês? Esses botões aqui, eu quero colocar eles dentro do botão base. Por quê? Porque eu vou alterar o estilo deles, eu vou alterar a aparência deles. E aí eu quero mostrar para vocês como é que fica quando a gente altera um botão dentro de um componente, porque aí a gente vai ter um componente já feito com um estilo específico e eu posso reutilizar ele aonde eu quiser. Então eu vou chamar aqui botão base. Botão base. Agora, ó, nesse caso aqui, eu estava criando os componentes e já fechando eles direto, tá vendo? Nesse caso aqui, eu vou fazer igual um botão normal. Então, eu vou colocar aqui e colocar aqui. Presta atenção no que vai acontecer. Eu vou alterar o clique e vou alterar o texto de dentro, né? Eu vou comentar aqui, só para a gente não confundir os botões. Repare que, primeiro, o clique não está funcionando e o texto também não está mostrando, está escrito botão, porque dentro do botão base eu coloquei botão. Então, o que precisa ser feito aqui para a gente poder tratar essas coisas, né? Quando eu clicar, ele realmente funcionar o clique e quando eu colocar um texto, ele realmente trazer esse texto. No Vue.js é assim que se faz. Tudo que você quer que seja colocado manualmente dentro do componente, a gente cria um componente chamado slot. Tá? Quando a gente faz o slot, ó, já salvei, ele já apareceu. Por quê? O slot é um campo que está vago para ser preenchido no componente Py. Eu posso colocar um slot aqui e dar um nome para ele, caso eu queira fazer algo diferenciado. Então eu posso criar um slot diferenciado aqui e botar um name nele, por exemplo. Então eu posso ter dois slots, um slot sem nada, que é o que vai ser reencontrado. Se você colocar dentro do botão, já vai ser um slot diferenciado, mas eu posso declarar nomes para ele. Tipo, eu posso criar um slot aqui com o nome de título e ele sempre vai ficar em cima do slot normal, por exemplo. Ele sempre vai ter um título aqui. E como é que eu faço para trazer o título, né? É só eu vir aqui e criar qualquer tipo de coisa. Nesse caso eu vou criar um H1. O que ele fez aqui? Ele colocou tudo dentro do mesmo slot, mas se eu quiser colocar dentro desse slot título, é só eu escrever aqui, ó, slot é igual título. E aí ele vai ficar no slot título. Então é assim que a gente coloca slots dentro de um componente, a gente passa informação para dentro de algum componente, usando o slot, tá? Nesse caso aqui eu só vou criar um botão vazio com o slot. Vou manter, né, o código aqui. E o que está acontecendo aqui? Ele ainda não funciona o clique. Para funcionar o clique é simples, é só a gente fazer o emit que a gente já aprendeu. Então, @clique dentro do componente
Aí a gente vai emitir a função clique. Porque aí quando clicar, ele vai emitir o clique, aqui ele vai receber esse emit e vai rodar a função. Pronto. Então é isso, ele funcionou já aqui e eu vou fazer agora então o outro botão também. Então vamos lá, botão base, @clique, toggle componente, lista de tarefas. Muito bem, agora aqui eu vou colocar o texto, abrir lista de tarefas, e esse código aqui eu já posso apagar porque não vai ser mais útil. Beleza, mas aí você me pergunta, Lucas, mas por que eu criei esse componente sendo que ele está fazendo a mesma coisa? Então, a gente vai colocar um estilo nele agora, né? E aí o estilo vai ficar dentro desse componente. Então, eu posso criar um componente de botão e botar um estilo somente no botão, sem me preocupar com nada. Então, simplesmente eu venho aqui, ó, no estilo, na última parte aqui, e vou colocar aqui, ó, button. Vamos mudar a cor dele, vamos fazer algumas coisinhas. Background color, light blue. Vamos colocar aqui um padding de 20 pixels. Vamos colocar uma margem de 20 pixels também. E vamos deixar ele com as pontas arredondadas. Aí, então, nosso botão agora está estilizado. Não está bonito, mas está estilizado. O que acontece aqui? Você viu que quando eu cliquei no abrir lista de tarefas, o fechar componente também recebeu o CSS, mesmo o fechar componente, ó, deixa eu abrir ele aqui, mesmo o fechar componente não sendo um botão base, não sendo esse componente. Por quê? Porque dentro do botão base, eu declarei no estilo dele que todo botão vai ter esse CSS. Não é porque está dentro do template que ele vai receber somente os que estão dentro do template. Então, a gente tem que tomar cuidado quando for colocar as tags HTML e botar um estilo somente nelas. Como é que a gente resolve isso? Bom, por padrão, a gente sabe que se a gente colocar um identificador ou uma classe, a gente já filtra isso, né? Então, btn, por exemplo. Tudo que tiver classe btn. Então, eu ponho aqui btn e pronto, vai resolver. Porém, às vezes eu posso usar a classe btn aqui dentro também, né? E aí pode gerar uma confusão se o software for grande e tal. Então, como que é a forma que o Vue faz para resolver esse tipo de problema? Vamos voltar ao botão aqui. O Vue ele tem uma propriedade dentro do estilo que se chama Scoped. E quando você coloca um estilo Scoped, significa que esse estilo vai estar fixo somente para esse componente. Então, quando for usar nesse componente, o estilo vai ser esse. Então, eu não preciso criar classe, não preciso criar ID, não preciso criar nada. Aí, atualizei aqui, ó. Então, você pode ver, agora o fechar componente está como botão normal e somente os botões base que estão com CSS. Então, essa é uma forma que a gente faz para poder funcionar desse jeito. E é assim que eu costumo fazer, tá? Então, o Scoped, ele é muito usado, tá bom? Mais uma coisa aqui, só para a gente finalizar. Porque aqui a lista de tarefas, eu criei um componente lista de tarefas, mas não pus lista de tarefa nenhuma nele, né? E a gente vai brincar aqui com lista de tarefas agora, então. Vamos para esse componente aqui, lista de tarefas. Vamos colocar o botão de fechar componente bem no comecinho. E vamos tratar da nossa lista aqui. Como é que a gente faz uma lista? A gente pode fazer a lista de várias formas, né? A gente pode fazer uma tabela, a gente pode fazer uma lista ordenada, a gente pode fazer uma lista numerada. Mas nesse caso aqui eu vou usar uma tabela mesmo, tá? Então vamos lá, table, deixa eu fechar meu WhatsApp aqui, que senão ele vai me atrapalhar. Vamos criar uma tabela, vamos criar um tbody. Vamos fechar a tabela e beleza. Então aqui, como é que a gente faz para alimentar uma tabela, né? A gente vai criar as TRs, que são as linhas, e as TDs, que são as colunas. Então vamos lá, teste, vamos criar duas linhas aqui. Teste 2 e teste 1. E é isso aí. Aqui está a nossa tabela, certo? Deixa eu só colocar um estilo nela para ela ficar mais bonitinha. Vamos pegar o estilo do Bootstrap, que eu acho interessante. Aqui, ó. Vamos deixar a tabela com essa aparência aqui. Deixa eu só ver como é que o Bootstrap está fazendo. Estou furtando um CSS, tá bom?
Muito bem. Então, table with 100%. Muito bem. Então, aqui está a nossa tabela, mais bonitinha, né, e tudo mais. Como é que a gente faz para renderizar uma lista no view, né? Nesse caso aqui eu coloquei seco, né, teste 1 e teste 2, mas vamos supor que a gente tenha uma lista aqui nos nossos dados, né? Vamos criar o data, return, que é ponto e vírgula, e tá. Aqui a gente tem a nossa lista, e a nossa lista vai ser um array. O que é um array? O array ele é formado por vários elementos, então é uma lista de elementos que no JavaScript ele começa com um colchete. E aí você pode colocar dentro dele nomes, por exemplo, Lucas, Mateus, Marcos e por aí vai. Ou você pode colocar objetos também, né? Você pode colocar, objeto é quando a gente cria aqui as chaves, né? Então a gente pode colocar aqui, ó, nome Lucas e idade 29. E aí a gente pode criar vários objetos, então, dentro da tabela. Lucas, João, 25. Marcos, 20. E Victor, 31, por exemplo. Então eu tenho uma lista aqui de nomes. Como é que a gente faz para renderizar isso no view, né? A gente tem os dados aqui, a gente quer trazer para essa tabela. Bom, a gente vai fazer o seguinte, ó, nesse caso, como a gente já colocou dois atributos, nome e idade, eu vou criar duas TDs, né? Primeiro vamos colocar fixo aqui, só para você entender como vai ficar. E é isso aí, ó, ele separou as duas colunas. Então, uma coluna é essa, outra coluna é essa. Um TD é um TD é outro. E no view a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente usa uma estrutura chamada vFor. E aí o vFor, a gente chama o array aqui. Então, o nosso array chama lista. Vamos pôr lista nomes. Certo? Então, lista nomes é o nosso array. Agora, a gente tem que dar um nome para cada elemento desse array, que é o elemento que ele vai chamar. Então, a gente tem aqui o usuário. Vamos ser o usuário. Então, nesse caso, a gente tem um usuário dentro da lista nomes. Então, reforçando aqui, para cada objeto vai ser um usuário. Esse nome aqui foi eu que inventei. Você pode colocar qualquer nome, tá? Então, usuário em lista nomes. E aí, ó, você pode ver que o view, ele está falando aqui que está dando um erro. Na verdade, isso aqui não é um erro, tá? É que o view, ele exige que a gente coloque uma chave, quando a gente faz um vFor, que seja um identificador dessa TR, nesse caso. Então, o que a gente pode usar para identificar aqui? Nesse caso, por exemplo, faz de conta que a gente está usando um banco de dados, geralmente o banco de dados vai trazer o ID. Então, a gente pode pôr aqui, ó, ID1. João, ID2. Marcos, ID3. Victor, ID4. A gente vai ter esse ID vindo do banco de dados, né? Então, a gente pode agora colocar aqui o atributo key, usuário.id. Aí ele já não vai dar mais o erro, né? E se você abrir aqui, ó, ele criou 4 elementos com o nome de Lucas. Por quê? Porque eu coloquei fixo aqui, tá? Mas então ele já parou de dar o erro. Se porventura você não tiver nenhum identificador, esse vFor aqui, ele suporta 2 parâmetros. Então você pode colocar aqui entre parênteses usuário e index. O que significa esse index? É o índice do array. Todo array ele começa no 0, né? Então, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Na verdade, esse array aqui ele tem 5 elementos, né? Cada um é um número. E esse aqui é o índice 0, esse é o índice 1, esse é o índice 2, esse é o índice 3 e esse é o índice 4. Então, ele traz para mim também qual é o índice. Então, se porventura você não tiver nada que identifique, você pode simplesmente colocar o index como a chave aqui do array. Vai funcionar também, tá? Aí a gente quebra o componente aqui para deixar mais legível. E aí o que a gente vai fazer aqui então? No TD, a gente vai simplesmente colocar, abrir as chaves aqui, né? Para poder liberar o JavaScript do view. E a gente coloca usuário, ponto, e o atributo, que é nome. E aqui também, usuário, ponto, idade. Então vamos lá. Usuário, ponto, idade. Aí, perfeitinho. Então a gente tem aqui agora então a nossa tabela preenchida com os usuários usando um vFor. Muito bacana, muito legal, não é mesmo?
Bom, e se eu quiser inserir mais um elemento nessa tabela aqui? Para a gente inserir elementos nessa tabela, a gente pode criar um input aqui, né? Input type text. E vou criar um objeto aqui, então. A gente tem esse objeto aqui, lista nomes, e eu vou ter um objeto aqui de novo usuário. E aí ele vai ser um objeto, para ser igual aqui, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, nome é igual a nulo e idade é igual a nulo também, porque a gente vai ter um objeto que vai ser preenchido, ele não está sendo preenchido ainda. Tá bom? E nesse caso aqui, ó, como eu estou trazendo o index, eu realmente vou apagar o id, tá? Porque esse id aqui eu não vou conseguir trazer. Eu posso até inventar um número aleatório, mas não vai ser bacana, né? Então, vamos tirar aqui. Aí, o novo usuário, então, ele já está aqui pré-preenchido. E aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou criar dois inputs, né? Um vai ser o nome e outro a idade do novo usuário que a gente vai inserir. Então, vmodel. E aqui vai ser novo usuário. Ponto nome. E o novo input aqui, novo usuário, ponto idade. Se eu salvar, ó, ele trouxe para mim aqui os dois inputs, né? Então, deixa eu só colocar aqui uma classe form. E aí eu vou ajeitar o CSS aqui. Então, ó, form, margem top, 30 pixels. E margem bottom também 30 pixels, que eu vou afastar ele aqui, então, da tabela e tal. E vou colocar um botão aqui. Inserir. Então pronto, ó, a gente tem aqui o campo que a gente vai pôr o nome, o campo que a gente vai pôr a idade e o campo de inserir. Para facilitar, vamos pôr aqui um placeholder, nome. E aqui um placeholder, senha não, idade. Agora ele já fala pra gente o que é que a gente quer que seja preenchido aqui, né? Então, agora a gente vai fazer a ação para isso, né? Então, vamos lá. Botão, @clique, inserir usuário. E vai rodar uma função, então, quando eu clicar nesse botão. A função, vamos vir aqui no fim do data, vamos criar os methods e vamos pôr a função aqui dentro. Aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar simplesmente o nosso lista nomes. Então, ó, this.listanomes, que é o nosso array, .push, que a gente vai incluir um novo elemento, que o elemento é o novo usuário. This.novoUsuário. Então, vamos ver se vai dar certo aqui. Ricardo 13. Inserir. Muito bem, já inseriu então no nosso v-for. Então a gente não precisa alterar nada aqui no código, já está pronto. Tudo que eu for inserindo ele vai adicionando. O que é o problema aqui? O Ricardo ficou preenchido aqui, então se eu ficar clicando aqui, ele vai continuar inserindo, né? Isso não é bacana. Então o que a gente pode fazer? A gente pode pegar o lista nomes aqui, fazer o push, e depois de fazer o push a gente zera de novo. Então this.novo usuário é igual. E aí a gente volta o array no formato original. Nome nulo e idade nulo. Então, vamos lá. Ricardo 13. Inserir. Aí, ele zerou agora para mim. Mais uma coisa, ó, se eu clicar em inserir aqui, ó, ele está criando porque eu estou colocando push sem verificar nada. Né? A gente poderia verificar aqui, ó, if this novo usuário ponto nome ponto length, a quantidade de caracteres que tem no nome, se for 0, a gente pode verificar se é nulo, né? Então, se não existe nome, e se for 0, ele vai retornar nulo. Aliás, ele vai só retornar, porque aí ele não vai rodar nada mais para baixo. E a mesma coisa para a senha. É um ou, né? Ou. Se não tiver nome, ou se a quantidade de caracteres for 0, não vai funcionar. E o senha também, a mesma verificação. Então agora aqui, ó, se eu clicar aqui, não acontece nada. Aí sim eu posso inserir, então, Ricardo
13. Não é senha. É a idade. Teste. 12. Aí. Muito bem. Então, se eu clico, ele não vai. E se eu inserir, ele vai. Eu não estou fazendo tratamento aqui, né? Se é texto, se é número, mas... Só para ter uma noção de como é que a gente faz para inserir dados no View. O que é bem fácil, né? Então, é isso aí. Eu espero que você tenha gostado demais dessa aula. E a partir do... A gente vai encerrar agora esse módulo, né? Que é o aprendizado das propriedades do View em geral. E no próximo eu quero complicar um pouco, tá? Eu quero trazer para a gente agora como que a gente importa outras coisas de outros códigos, como é que a gente traz algumas bibliotecas do JavaScript. Eu quero trazer o Vuex, quero trazer o ViewRouter. E eu queria criar uma aplicação, mas eu acho melhor ensinar essas coisas antes. Aí depois a gente cria uma aplicação, tá? Eu vou criar uma aplicação com vocês. Mas no momento agora a gente vai aprender então como importar outras coisas, tá bom? Então encerrando esse módulo, a gente já aprendeu praticamente tudo que o Vue oferece em questão de propriedades e componentes, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo, te espero lá, tá bom?